Vamos lá. Agora o que que nós vamos entender? Como é que eu faço para eletrizar esse corpo? Quais são os métodos mais simplificados que eu vou utilizar para eletrizar esse corpo? Nós vamos usar 3 processos, tá? São os processos de eletrização. Não existe uma ordem certa, mas aqui é mais comum nós trabalharmos da seguinte maneira. O primeiro processo de eletrização é o processo chamado de atrito. Então eu vou atritar dois corpos. Um exemplo muito clássico, muito utilizado, é nós pegarmos um pedaço, por exemplo, de pano, tá? Uma flanela de lã, por exemplo, legal? Um pedacinho de pano e um bastão de vidro. Dois materiais diferentes. Então, a eletrização por atrito, ela vai acontecer. E a primeira ideia para você montar o seu esqueminha teórico e poder, né, começar a acompanhar isso daí, é que para eu eletrizar materiais, esses materiais têm que ser diferentes. Certo? Inicialmente, esses dois corpos estão neutros. Então, eles têm a mesma quantidade de cargas positivas e negativas. Não entre eles, mas eu tenho 4 cargas positivas, tenho 4 negativas aqui. Eu tenho 2 positivas aqui e tenho 2 negativas aqui. Tá? Isso aqui são representações, tá? Simbologia, mais um embaixo do outro, mais para cá, para lá. Isso não altera em nada o nosso raciocínio. Então, os materiais são diferentes e os corpos inicialmente neutros. Tá? Então, eu vou eletrizar ambos. Então, ambos neutros no começo. O que eu vou fazer? Eu vou, literalmente, esfregar um corpo no outro. Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma flanela, certo? Procurando aqui uma régua. Tenho aqui uma flanela, legal? E eu vou pegar um objeto qualquer. Por exemplo, já que eu não tenho aqui uma régua, vou pegar esse pincel. Então, eu pegaria esse pincel e esfregaria na flanela, atritaria um com o outro. Ok, galera? Ao fazer isso, o que que acontece? Qual é a sensação que você tem? Você pega uma mão na outra, esfrega, 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 você sente um pouco de sensação térmica, né? Você tem uma sensação térmica. Tem a transformação de energia mecânica em energia térmica. Com um corpo aquecendo e o outro também, eu vou enfraquecendo ligações que mantêm, por exemplo, esses elétrons presos aos seus respectivos núcleos. Como eles são de materiais diferentes, alguém pode ter as suas ligações mais enfraquecidas que outro. E cargas de sinais opostos podem começar a gerar a atração. Já começamos a falar sobre isso também. Vamos supor, aqui não importa, que ao atritar a lã e o vidro, esses elétrons do vidro passem para a lã. Então vamos lá. O que eu fiz? Eu atritei a lã e o vidro. E aí, a minha lã perdeu elétrons. Eu tinha aqui 4 positivos no meu pedacinho de pano. Esse aqui tinha 2 positivos. Esse aqui tinha 4 negativos quando estava neutro. Esse aqui tinha 2 negativos. Esses dois passaram para cá. Então esse aqui, ó, passou a ser o a mais. E esse aqui passou a ser o a menos, ó. Legal? Então, esse pedaço de lã e esse pedaço de vidro inicialmente eram neutros. Então, vou chamar isso aqui de QL era igual a zero, carga da lã, e o QV, a carga do vidro, era igual a zero. Quando essa peça ganhou 2 elétrons, a carga dela passou a ser quanto? 2 vezes menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Para só facilitar a nossa vida e não ficar repetindo isso o tempo todo, eu vou dizer que o QL passou a ser menos 2. Legal? Não são menos 2 coulombs de unidade de carga. Menos 2. Como ele ganhou menos 2 e esse aqui perdeu menos 2, o QV passou a ser mais 2. E o que faz uma carga ir para um lado e para o outro? Atração. Então nós já vamos aqui, a partir desse momento, com o primeiro princípio. Na verdade, quando eu enfraqueci um pouco essas ligações, essas cargas positivas 4
atraíram os elétrons enquanto essas não conseguiram segurar. Então nós vamos para o primeiro princípio da eletrostática aqui. Ó. Cargas elétricas de mesmo sinal repelem-se. Você viu no nosso comecinho do vídeo, no comecinho do nosso vídeo, a ideia dos ímãs. Tem hora que dois lados dos ímãs se repelem e hora se atraem. Lá nós vamos dar outros nomes aos lados dos ímãs, tá? Aqui, cargas de mesmo sinal se repelem, então entre elas aparece uma força. Nós vamos chamar depois de força elétrica, força coulombiana. Ação e reação. Cargas de mesmo sinal se repelem. Então, ou duas positivas ou duas negativas passam pelo fenômeno que nós chamamos de repulsão. Força elétrica. Legal? E cargas de sinais opostos se atraem. Então, essa é a convenção, esse é o modelo que nós utilizamos para explicar o fenômeno natural associado a cargas elétricas, aquele exemplo do plástico que grudou no quadro. Então, essas cargas negativas são atraídas principalmente por essas cargas positivas. Ah, mas me vê, também tem uma carga positiva aqui, por que ela não conseguiu segurar? Eu tenho uma combinação de alguns fatores que nós vamos ver depois na lei de Coulomb. Legal? Então, se esse cara perdeu para cá, esse ficou com -2, esse ficou com +2. A partir daí, eu já envolvo, já coloco aqui nas suas mãos, o segundo princípio, muito importante. O que é o meu segundo princípio? Eu estou fazendo um experimento entre lã e vidro. Se só a lã e o vidro estão sendo trabalhados, eu vou considerar a lã e o vidro como um sistema isolado. O que é um sistema isolado? É um pequeno universo que eu imagino, que eu delimito, e o experimento físico está associado ao que está acontecendo ali dentro. Quando eu falo que um corpo quente e um corpo frio trocam calor apenas entre si, de modo que o quente vai diminuir sua temperatura, o frio vai aumentar até chegar no equilíbrio térmico, eu considero aquilo, só o corpo quente, só o corpo frio, se eles não trocam calor com o ambiente externo, um sistema termicamente isolado. Então aqui eu tenho um sistema isolado. Mas que sistema isolado é esse? Um sistema eletricamente isolado. Em um sistema eletricamente isolado, olha esse exemplo aqui, só esses dois caras trocaram cargas entre si, só eles trocaram. A carga 0 mais a carga 0 antes, somado dava 0. Então, o somatório das cargas dos corpos que constituem esse meu sistema antes é exatamente igual. Se eu somar, depois que foram trocados cargas, um ficou com -2, soma -2 com +2, continua dando quanto? 0. Então, o somatório das cargas antes é sempre igual ao somatório das cargas depois, quando eu trabalho um sistema eletricamente isolado. E o que faz muito sentido, porque esses dois que estavam aqui apenas viajaram para o outro corpo. Legal, galera? Tudo tranquilo? Então, o meu sistema eletricamente isolado está aqui. Ó. Certo? MV, como é que eu vou saber, se o exercício me perguntasse, por exemplo, quem perde elétrons, quem ganha elétrons entre a lã e o vidro? Para você descobrir quem perde elétrons ou quem ganha elétrons entre lã e vidro, existe uma tabela um nome até meio esquisito, chamado de tabelas de série triboelétrica, tá? O nome dessa tabela. Então, por exemplo, nessa tabela eu posso ter o vidro e a lã, certo? Posso ter plástico aqui no meio, ebonite aqui no meio, ou acima ou abaixo. Quando você pegar uma tabela dessa, nessa tabela é muito comum aparecer uma seta, tá? Então, nessa tabela é muito comum aparecer uma seta
ou para baixo ou para cima, com um sinal positivo ou negativo, indicando quem vai perder ou quem vai ganhar elétrons. Por exemplo, vamos supor que apareça uma seta aqui para baixo, certo? Vamos supor, apareceu lá uma seta para baixo. E essa seta para baixo vem acompanhada de um sinal, ok? Vamos supor que o sinal seja negativo para baixo. Isso quer dizer o quê? Que entre a lã e o vidro, se a seta aponta para baixo e o sinal negativo está ali do lado da seta, que entre o vidro e a lã, quando você atritar, a lã se torna negativa e automaticamente o vidro que perdeu esses elétrons se torna positivo. Então você vai fazer uma análise de quem possa ter perdido ou possa ter recebido elétrons a partir de uma tabela chamada de série triboelétrica. Ok, galera? Esse é o primeiro modo, o primeiro processo, o primeiro jeito que você pode fazer para pegar um corpo neutro e transformá-lo em um corpo eletricamente ativo, um corpo eletrizado. Ok? Isso aí, galera. Um grande abraço. Se você gostou do vídeo, curta. Inscreva-se no canal para você receber a notificação dos vídeos que vêm em sequência.